Fala moçada, tudo bem com vocês? Então, inicialmente, deixo aqui os meus contatos para os senhores. Em caso de eventuais dúvidas, pode entrar em contato, que assim que possível nós sempre respondemos os senhores. Convido também cada um dos senhores a seguir o nosso canal Atuadores do Direito. Esse ano nós estamos com algumas ideias interessantes aí para poder enriquecer um pouco esse canal, trazendo vídeos das áreas de prática jurídica, direito internacional, direitos humanos, entre outras questões, tá? Então eu já convido os senhores. Moçada, hoje nós vamos entrar num tema muito interessante nessa discussão, que é a chamada delimitação territorial. Quando nós discutimos o direito internacional público, nos chama muita atenção esta discussão. Sabe por quê? Grande parte dos conflitos internacionais decorrem da parte territorial. E se os senhores se lembram bem, para que um Estado possa ser considerado, então, um Estado soberano, um dos seus elementos é o território. Então, relembrando outros vídeos, assim como outras aulas que nós temos aqui, alguns estados não são considerados estados soberanos porque eles são discutidos o seu território. A exemplo, a Palestina. A Palestina, por exemplo, ela é um estado que tem um povo, ela tem a soberania sobre esse povo, porém é questionado o seu território. Israel, assim como outros territórios, questionam então o território em si da Palestina. Por isso, então, a exemplo, a Palestina é considerada um membro observador da ONU, porque ela não pode ser considerada um Estado soberano. Muito embora esteja em votação este processo de reconhecimento do seu território junto à ONU, vários estados colocam e retiram seus votos aí ao passar dos viés políticos. Então, cada líder de chefe de Estado que entra em determinado governo, ele reconhece. Passado um tempo, ele desconhece. Joia? Quando nós discutimos território, é de suma importância, porque é neste local aonde o Estado exerce toda a sua força, toda a sua soberania. É ali, então, que ele desenvolve, através dos poderes, o funcionamento da máquina pública. Então, o território, nós vamos ver mais adiante, que ele compreende os rios internos, o espaço aéreo, o espaço subsolo, etc. Mas, no momento de hoje, nós vamos ver como ocorre essa delimitação do território. Nós temos algumas técnicas utilizadas dentro do direito internacional para, então, ser utilizados as fronteiras. Joia? Então, a delimitação territorial nada mais é que as chamadas linhas limítrofes entre os territórios de dois ou mais estados. A exemplo, no Brasil, nós temos cidades fronteirísticas que fazem aí divisa com dois países diferentes. Então, isso é possível de acontecer dentro do direito internacional. Chama a atenção quanto às modalidades de delimitação territorial ou os tipos de linhas limítrofes utilizadas. Nós temos, então, as linhas limítrofes artificiais e as linhas limítrofes naturais. Moçada, não é raro, eu tenho certeza disso, que em algum momento você já viu alguma dessas delimitações do seu dia a dia. E é isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. A começar pelas chamadas linhas limítrofes artificiais. O que são as linhas limítrofes artificiais? São aquelas linhas que compreendem as chamadas linhas geodésicas. Joia? Ou seja, lembra dos paralelos e dos meridianos lá da sua aula de geografia? Ele traz uma importância quando nós discutimos delimitações territoriais artificiais. Ou seja, os estados podem utilizar as linhas artificiais, sejam através dos paralelos ou dos meridianos, ou ainda das suas diagonais, para fazer as suas delimitações territoriais. Relembrando, então,
o que são os paralelos e o que são os meridianos, aqui nós podemos então visualizar os paralelos e os meridianos. Nós temos a linha do Equador, lembra? Temos o meridiano de Greenwich. Eu tenho certeza absoluta que quando os senhores tiveram as aulas de geografia, os senhores então aprenderam sobre esse conteúdo, muito embora não vinham aí uma aplicação prática, né, dentro do direito, né, isso lá atrás no seu primeiro e segundo grau. Joia? Então, moçada, olha só, vamos dar um exemplo de linhas limítrofes artificiais. Gente, a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, grande parte dela é constituída de um paralelo. Vou mostrar a imagem aqui para vocês. Olha o mapa. Tá vendo o mapa dos Estados Unidos e do Canadá? Nós observamos aí que a fronteira entre esses dois estados, ela ocorre através de uma linha limítrofe artificial, que neste caso é um paralelo. Assim, muito embora não traga aí uma importância ímpar para nós discutirmos aqui dentro do direito internacional, se você observar também as delimitações territoriais dentro do estado do Canadá e ainda dentro do estado norte-americano, você vai ver que os estados são meio quadrados, tá vendo ali, ó? Se você olhar ali Nevada, Utah, Dakota do Sul, Nebraska, você observa que mesmo dentro do direito interno norte-americano e ainda lá no Canadá, eles se baseiam nas chamadas linhas limítrofes artificiais, em sua grande parte. Agora, se você olhar lá no Canadá, tá vendo Alberta lá, que faz divisa com Colômbia Britânica, são estados canadenses, tá? Não são países. Olha lá que tem uma cordilheira, tá vendo? Ó? Então, eles podem usar uma mitigação entre as linhas limítrofes artificiais e ainda as linhas limítrofes naturais, tá? Então, um dos melhores exemplos que nós temos é essa fronteira dos Estados Unidos com o Canadá como uma linha limítrofe artificial. Joia? Se você é do Mato Grosso, se você observar, se você não teve esse conteúdo nas suas aulas de histórias, olha que legal. Quando você estiver em Cuiabá, vá até a Câmara de Vereadores de Cuiabá, lá existe um ponto geodésico, ou seja, é por ali que se cruza um paralelo. E o bacana de discutir, para quem não sabe, é que Cuiabá, no momento de sua constituição, ela foi proposital a criação da cidade de Cuiabá naquele ponto. Por quê? Se você abrir um mapa, você vai ver que Cuiabá fica no exato ponto entre o norte, o sul, o leste e o oeste. Então, se você olhar Cuiabá e naquele ponto onde há uma marca geodésica, você vai ver que naquele local ali é a mesma medida para qualquer ponto do continente. Olha que interessante. Então, é um marco. Se você um dia estiver em Cuiabá e puder comparecer nesse local, pode tirar uma foto e me marcar na foto lá, relembrando então dessa aula, desse vídeo de hoje, tá? Fica lá. E é o bacana que no chão há os riscos aonde passam os paralelos, os meridianos, é bem bacana. Recomendo uma visita aí técnica de geografia. Joia? Professor, e quanto às linhas limítrofes naturais? Vamos lá então. As linhas limítrofes naturais, elas são baseadas nas cordilheiras e nos rios. Olha que legal. Não é uma delimitação de fronteiras, tá? Mas eu tenho certeza que em algum momento você estava aí passeando de carro e viajando, você passou por um rio escrito assim, ó, divisa entre os estados tais e tais, a divisa entre município A e município B. Já perceberam isso? Através de uma ponte, através de um rio, ou ainda, em algum momento você teve a oportunidade do indivíduo falar assim, até onde vai sua fazenda? Ele fala assim, tá vendo aquela árvore lá? Tá vendo aquele pé daquele morro? Então minha fazenda vai até ali. Muitas das delimitações territoriais, também no direito interno, se baseiam nos limites naturais. Então, nós temos as cordilheiras e os rios. Vamos começar, então, discutindo quanto às cordilheiras, tá? Quando nós discutimos as linhas limítrofes naturais, em especial as cordilheiras, nós temos 3 tipos de delimitação territorial. A primeira delas é chamada de
base. O que é a base? Tá vendo a nossa fotografia do nosso lado direito aqui? Se você olhar bem, a cadeia montanhosa, ela tem uma base, ou seja, de onde começa a surgir a cadeia montanhosa. Esse ponto base, ele pode ser utilizado como uma linha limítrofe natural. Ou seja, imagine o morro aqui. Joia, moçada? Vamos fazer uma demonstração prática para você entender. Esse ponto aqui, ó, temos a montanha aqui, temos aqui a base. Esse ponto daqui para cá pertence ao território A. E esse ponto, incluindo a montanha, ao ponto B ou estado B. Então, as cordilheiras aí, quando nós discutimos, nós podemos utilizar a linha de base, que é esta base no pé da montanha, e aí nós estamos falando de uma cordilheira, tá? Eu não estou falando de morrinho, estou falando de cordilheira. E aí, então, o estado A está aqui, o estado B compõe a cadeia de cordilheiras. Joia? O segundo exemplo que nós podemos utilizar é a chamada linha de cuminheira. O que é uma cuminheira? É o cume, é o ponto mais alto da cordilheira. Então imagina a montanha aqui. Tá vendo a montanha aqui? O meu nariz aqui, ó, está na cuminheira da montanha. Tá vendo aqui, ó? Professor, você é meio maluco. Fica tranquilo, moçada, pra você entender. Então nós temos a cordilheira aqui, ó, tá aqui. O meu nariz aqui, ó, está no ponto mais alto desta cadeia montanhosa. Então imagina traçar uma linha por cima dessa cuminheira, sendo que aqui é estado A e aqui é estado B. Então nós temos no primeiro momento a linha de base, estado A, estado B. Temos o segundo momento, que pode ser utilizado a cuminheira. Temos o pico daqui da cordilheira e o ápice dela, o ponto mais alto, eu traço uma linha e vou então definir o estado A e o estado B. E por fim, nós temos o chamado Divortum Aquarum. O que é o Divortum Aquarum? Ele é chamado também de forma carinhosa de calha de chuva. Eu não consigo apontar ali para mostrar no mouse aquela cadeia montanhosa. Mas está vendo a fotografia ali? Está vendo que você consegue observar uma erosão que foi formada com anos e anos e anos dessa atividade natural das chuvas percorrendo a cadeia montanhosa? Então eu pego uma de suas vértices aqui, uma de suas laterais, e eu tenho o caminho traçado pela calha de chuva. Esse caminho traçado pela calha de chuva dividiria entre o estado A e o estado B. Então, quando nós discutimos linhas, de novo, hein, moçada, linhas limítrofes naturais, essas podem ser divididas em cordilheiras ou rios. Quando nós falamos em cordilheiras, nós temos que observar 3 pontos, podendo ser a linha de base, lembra? A, B, compreendendo a montanha. Linha de cuminheira, ponto mais alto da cadeira montanhosa, estado A, estado B. Ou ainda o chamado Divortum Aquarum, que é o caminho onde a chuva vai percorrendo e vai aí através de milhares e milhares de anos traçando uma calha de chuva. Esta calha de chuva, se você olhar do nosso lado direito nessa fotografia, a calha de chuva aqui, ó, é este cinza escuro. Bem nessa primeira cadeia montanhosa, nós temos aqui uma calha de chuva lá, tá vendo? Ó, cinza escuro. É por ali que a chuva, então, faz a sua chamada calha. Esta calha, ela vai repartir o ponto A e o ponto B. Joia? Temos aí alguns conceitos, mas são esses que nós explicamos aqui, então, através da nossa demonstração prática. Joia, moçada? Segundo ponto, são os rios. Os rios são utilizados, então, também como uma forma de delimitação territorial. Em especial, então, nós estamos discutindo os rios. Imaginamos o rio, então, aqui, ó. Imagina o rio, beleza? O rio, nós temos 2 formas de fazer a delimitação territorial. Joia? Primeira delas, a chamada linha de equidistância. O que é a linha de equidistância? A linha de equidistância é o ponto central da largura do rio. Então, o que eu faço? O rio, por exemplo, tem 10 metros aqui. Então, nós temos aqui as margens do rio. 10 metros. O ponto central
aqui que a gente chama de equidistância, possui 5 metros, ou seja, o ponto central. E este ponto central, então, que vai fazer a divisão. Então, por exemplo, num rio de 10 quilômetros até 5 quilômetros pertence o estado A e até 5 quilômetros pertence o estado B. Imagina, então, o estado tendo que pegar uma régua, né, e medir essa distância. Mas nós temos aí, e eu estou falando de rios, gente, nós temos rios que fazem fronteiras e delimitações territoriais extremamente largos. São rios largos aí que possuem aí 400, 500, até 1 quilômetro de distância. É muito largo. Então, o objetivo da equidistância é dividir igualmente entre territórios o rio. Joia? Agora, uma outra forma de delimitação, e ela traz uma justiça maior, dentro de aspas, na forma de delimitação, é a chamada linha do Talveg. O que é o Talveg? O Talveg está muito ligado, moçada, ao chamado direito marítimo, direito de navegação, tá? O Talveg, nós chamamos que ele é o ponto de maior profundidade do rio. Ah, professor, mas qual que é a importância do Talveg para a delimitação territorial? Como é que eu vou saber qual que é o ponto mais profundo do rio? Moçada, isso está ligado à navegação. Porque o ponto mais profundo do rio, como regra, não é o ponto central do rio. Não é a equidistância do rio que é o ponto de navegação. Eu posso estar aí com uma certa proximidade de uma margem, sendo que ali é o ponto mais profundo. Então, quando nós utilizamos a linha de Talveg, nós estamos falando, então, que é a linha de maior profundidade. E isso está ligado, então, à ideia da possibilidade de navegação por ambos os estados. Porque você imagina, vamos supor que utilizando a linha de equidistância, eu tenho um rio, sei lá, e eu estou falando de 1 quilômetro, mas eu poderia falar de um ponto aí de 100 metros de rio. E aí, então, o ponto central seria 50 metros. Só que a linha de navegação está a 20 metros do estado A. Então, o estado B teria dificuldades da utilização desse rio para fins pacíficos, para navegação e etc. Por isso, então, que muitos autores entendem que a linha de Talveg ela traz uma diplomacia de utilização desse rio de ambos os estados de uma forma muito maior. Joia, moçada? Moçada, desta forma, então, nós vamos aí finalizando a delimitação territorial ou as chamadas linhas limítrofes artificiais e naturais. Convido os senhores novamente aí a seguir o nosso canal aqui no YouTube, né? Que não tem maiores pretensões, porém é muito bacana você ler os comentários da moçada, ver como é que é o interesse sobre as matérias. Então deixo aí novamente o convite para os senhores seguirem o nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar, de repente difundir essas informações que nós temos aqui. E não se esqueçam, se os senhores comparecerem lá em Cuiabá, naquele ponto de geodésico que nós temos lá em Cuiabá, ou ainda em Chapada dos Guimarães, não esqueçam de tirar uma foto e me marcar. Fala, professor Karate, estamos aqui no ponto geodésico, lembrei da aula de delimitação territorial, uma linha limítrofe artificial. Joia, moçada? Então eu vou deixando o meu abraço para os senhores. Novamente, eventuais dúvidas podem mandar principalmente através do e-mail, que é uma forma de melhor contato entre nós. Fiquem à vontade para poder mandar dúvidas, sugestões, até mesmo mandando aqui no comentário do vídeo. Fala, professor, poderia falar sobre águas internacionais, poderia falar sobre zona contígua. Nós vamos podendo aí utilizando dessas ideias para poder gravar os nossos vídeos, seguir os conteúdos das disciplinas na faculdade. Joia, moçada? Abraço para os senhores então e até o nosso próximo vídeo.